Lembrar, eu falei sobre um assunto importantíssimo, adiantei que traria mais detalhes hoje, então vamos lá. Está sendo discutida lá em Brasília a compra de vacinas por empresas. A empresa que você trabalha aí, por exemplo, quer vacinar os funcionários, então poderia comprar as vacinas para isso. Eu vou falar ao vivo com o Oscar Xavier, porque tem um detalhe aí nessa história. Cada empresa que comprar a vacina teria que doar metade dessas vacinas ao SUS, né, para a imunização dos grupos prioritários. Meu amigo, bom dia. Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Tem esse detalhe e tem outros também. Para a gente entender os detalhes dessa lei que foi aprovada na Câmara Federal, ainda precisa ser aprovada também no Senado, mas enfim, foi aprovada na Câmara e aí já é meio caminho andado, né? Para entender os milímetros, os detalhes dessa lei, a gente convidou aqui o doutor Donato Henrique, que é advogado, especialista em direito constitucional, para nos explicar melhor o que é que foi aprovado na Câmara Federal em relação a essa lei que autoriza que empresas privadas façam a compra das vacinas com o objetivo de vacinar os seus colaboradores, doutor Donato. Bruno agora falava que metade, 50% dessa aquisição precisa ser destinada ao SUS. Como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia a todos. Na verdade, esse é um projeto de lei que foi aprovado ontem lá na Câmara Federal e que autoriza, de fato, as empresas privadas a adquirirem, sim, a vacina, naturalmente importando essas vacinas, para que elas possam ser utilizadas nos seus colaboradores, tá? Esses colaboradores, eles podem ser os estagiários, eles podem ser os próprios funcionários, eles podem ser aquelas pessoas que de alguma maneira auxiliam o funcionamento daquela empresa, tá? O que é importante também a gente deixar consignado é que essa aquisição, ela pode ser feita tanto individualmente pela empresa, como em parceria com outra empresa também, tá? De maneira coletiva, né? De maneira conjunta. E essa aquisição, ela também pode se materializar através de hospitais, que a empresa possa contratar, clínicas particulares, tá? Laboratórios, pessoas que estejam aptas a importar as vacinas e aí naturalmente trazer para essa empresa para que ela possa disponibilizar para os seus colaboradores. Tem se falado muito essa questão de, uma vez que as empresas conseguirem comprar essas vacinas, metade desse quantitativo tem que ser repassado ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, ao Ministério da Saúde, para que seja inserido no Plano Nacional de Imunização. Como é que funciona isso, de acordo com o que foi aprovado na Câmara Federal ontem? É exatamente isso. A empresa ela vai adquirir uma determinada quantidade de vacinas e uma outra quantidade igual àquela que ela adquiriu para o uso dos seus colaboradores, dos seus funcionários, e ela vai disponibilizar ao Sistema Único de Saúde, tá? Nesse caso, há um aspecto que é importante que nós deixemos também registrado, é que essas vacinas, elas podem ser importadas mesmo que ainda não estejam aprovadas pela Anvisa, tá? Desde que agências de regulação, outros órgãos internacionais, né? Naturalmente, sob a chancela da Organização Mundial de Saúde, já tenham aprovado essas vacinas, o uso dessas vacinas, as empresas privadas brasileiras, elas vão poder adquirir e vão poder utilizar nos seus auxiliares, nos seus servidores, nos seus funcionários. Agora, vamos observar o seguinte: o SUS só vai poder utilizar a cota dele, que foi disponibilizada pela empresa, após a aprovação da Anvisa. Muito bem, ou seja, a empresa compra, faz o repasse, mas se aquela vacina não tiver a aprovação da Anvisa, aquela vacina fica guardada para que o SUS só possa utilizar depois da aprovação. A empresa pode até vacinar os seus colaboradores, mas o SUS precisa aguardar a aprovação da Anvisa, é isso, né, doutor? Deixa eu lhe perguntar outra coisa, doutor. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Federal, mas isso não significa a autorização completa, é meio do caminho, porque ainda precisa ser aprovado no Senado. E tem ainda um outro passo que é a sanção presidencial. É isso? Exatamente. Ela já passou a matéria já pela Câmara Federal, ela agora vai para o Senado, né?
e não havendo nenhuma modificação lá no Senado, ela segue para a sanção presidencial, tá? É importante a gente também deixar registrado que a aplicação dessas vacinas, né, pelas empresas privadas, elas só podem acontecer em locais específicos para vacinação. Então, precisa a empresa contratar um local específico, uma clínica, tá? um ambiente específico que seja apropriado para a vacinação, para que ela possa, naturalmente, fazer isso para os seus colaboradores. Um outro aspecto também que eu gostaria de ressaltar é que, ainda que a iniciativa privada ela vá utilizar essas vacinas para os seus colaboradores, ela precisa seguir a regra do Ministério da Saúde na questão das prioridades, tá? O Plano Nacional de Vacinação, tá? Plano Nacional de Imunização. Então, o que acontece? Nesse caso, aquela mesma ordem de prioridades, aquela mesma ordem de sequências que o Ministério da Saúde determinou, precisa ser naturalmente respeitada também pela iniciativa privada. Muito bem, conversamos aqui, portanto, com o Donato Henrique, doutor Donato Henrique, advogado, especialista em direito constitucional. Muito obrigado, mais uma vez, atendendo gentilmente o nosso convite aqui no Correio Manhã. Tá aí, Bruno, a gente aguarda agora as cenas do próximo capítulo envolvendo esse assunto polêmico, né? Muita gente acredita que isso pode desequilibrar um pouco aí a questão da vacinação no Brasil. Vamos ver o que acontece. Devolvo para você aí no estúdio. Obrigado, Oscar. Obrigado, doutor Donato, também. Na verdade, esse imbróglio já não é de hoje, não. Antes mesmo que o projeto de lei fosse sancionado, já tinha empresa autorizada a importar a vacina contra a Covid. Nessa terça-feira agora, a Justiça Federal autorizou uma faculdade particular lá de Campina Grande a comprar 15 mil doses para imunizar colaboradores, professores, alunos, sem a obrigação de doar nada ao SUS. Mas ontem mesmo, a decisão foi derrubada pelo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Ítalo Mendes. Segundo ele, a liminar que foi concedida pelo juiz de primeira instância poderia causar, abre aspas aí, grave lesão à ordem pública ao permitir as compras das vacinas sem doação ao sistema público, além de contra o que está na legislação, porque já tem uma regra aí. Essa obrigação de repassar vacinas ao SUS é lei, foi sancionada no mês passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que é diferente do que está sendo proposto agora. Tá? Até o término da vacinação dos grupos prioritários, todas as vacinas adquiridas pela iniciativa privada devem ser integralmente doadas ao sistema público. Hoje, se uma empresa comprar, não é 50%, tem que doar tudo para o SUS. Por isso, está rolando essa discussão lá no Congresso, no intuito de mudar esse quadro. Repito, que hoje obriga as empresas que comprarem as vacinas a doarem 100% delas ao SUS. Vamos conferir agora os últimos dados da